E com os desembargadores Antônio Carlos Esteves, João Batista Damasceno e Rogério de Oliveira, hoje nessa nossa encontro com a Justiça, numa sexta-feira de brasas, entrevistando aqui o nosso vereador Renato Zico, mas o Damasceno tinha feito aqui uma intervenção e ele vai contar algumas histórias relacionadas com o nosso vereador. Pois é, Zico, essa coisa que você colocou, desse interesse mercadológico, né, na internação, quando eu assumi lá a primeira vara de oficiações, me deparei com a situação de clínicas oferecendo internação e as famílias vinham pedindo a interdição, né, do filho, do neto, do sobrinho, usuário de drogas, para fim de subtrair a vontade e, com isso, o curador poder fazer a internação como sendo internação voluntária. Então, nós não tivemos no Rio de Janeiro explicitamente a internação compulsória, mas burlou-se durante um tempo, criando-se a interdição. E através da interdição, o curador manifestava vontade por aquele que ia ser internado, né? E gente que não tinha, né, fundamento para a interdição. E as clínicas, né, algumas dessas clínicas já tinham advogado, já tinham psiquiatra, né? E isso já vinha prontinho, o processo já vinha prontinho. A família procurava a clínica, tendo dinheiro para pagar, evidentemente. O processo já chegava prontinho, era só chancelar aquilo ali, expedir, né, o ofício da interdição e a própria família fazer esse recolhimento. A clínica já tinha todo, né, o aparato para fazer, inclusive o advogado da interdição era advogado da clínica. Isso me pareceu muito estranho e os laudos todos muito parecidos, né? Parecia que alguns psiquiatras só identificavam um tipo de problema, né? Os problemas dos psiquiatras, dos pacientes, não eram dos pacientes, era do psiquiatra. Porque um psiquiatra detectava uma coisa, se fosse outro era outra coisa, se fosse outro era outra coisa. Isso foi um negócio, escandaloso isso, né? E como que essa política, né, proibicionista, como, né, a falta de uma política psiquiátrica adequada, né, permite esse tipo de coisa a favor, né, de um mercado, né, de uma economia, né, que se diz em prol da saúde, mas que na verdade atende tão somente os interesses financeiros, né, das pessoas que manejam isso aí. E complementando essa intervenção do desembargador Damasceno, Renato, você falou que na questão da saúde mental há um interesse mercadológico. E na questão do proibicionismo relacionado à droga, você identifica também esse interesse mercadológico? Porque nós temos hoje uma economia vibrante no mundo inteiro, que é a economia do tráfico, e que graças ao proibicionismo tem aumentado e tem gerado lucros enormes. Você identifica esse interesse da economia do tráfico? Além de controle social, né? Além do controle social, né? Porque saímos da capoeira e hoje os capoeiristas do momento são os usuários de droga. Exatamente, eu acho que essas duas dimensões, tanto a do controle social como a do interesse econômico na proibição, são fundamentais, né? A questão do controle social foi o que mais me mobilizou, né? Em todas as minhas campanhas para o parlamento, eu já fui candidato algumas vezes, o slogan central da minha campanha sempre foi basta de guerra aos pobres, né? E o desdobramento do slogan tentando fazer uma relação, mostrando que, na verdade, a guerra às drogas, ela tem como principal função na nossa sociedade ser um instrumento ideológico, né, que legitima a criminalização de amplos setores da nossa sociedade. Isso no Brasil e em outros países do mundo. Agora, o interesse mercadológico, eu gosto muito de brincar, né, com os neoliberais, dizendo que o mercado criminoso é o mercado mais liberal possível, né, porque não tem nenhuma regulamentação do Estado, né? Se ele é proibido, aquele mercado é proibido. O Estado abriu mão de regulamentar. Então isso deve ser o sonho, né, de muitos empresários, né, muitas pessoas com recursos. Mas no mercado em que você não é obrigado a pagar direitos trabalhistas, né, você vai pagar uma parcela, uma fração do que você pagaria de impostos, você vai pagar de propina, né, para corromper as autoridades necessárias para o seu negócio se movimentar.
né? E você ainda tem a própria dinâmica da ilegalidade produzindo a rotatividade dos seus empregados, né? E produzindo um produto sem qualidade. Sem né? qualidade, sem reconhecimento de qualquer direito ao consumidor. Não, nenhum direito ao consumidor. Não, inclusive, né, provocando a principal causa das mortes por overdose, que é a falta de informação sobre a quantidade do produto, né, que a pessoa está utilizando. Coisa, muito raramente eu ouço falar de overdose. Né? De vez em quando aparece um caso, mas muito raramente. Mas na guerra, né, essa guerra em prol da saúde pública, né, na guerra às drogas, todos os dias eu ouço falar de gente que é morta, né, pela polícia, pela guerra de quadrilha, né, gente que é morta dentro do sistema prisional depois de ser encarcerada por algum envolvimento, né, com essa substância, com essa parte das substâncias que o Estado veda a comercialização e consumo. Você tem uma noção assim, de quantas pessoas morrem na guerra às drogas e qual a proporção das pessoas que morrem com overdose? Olha, Damasceno, eu nem costumo usar muito esse número, que eu acho ele tão impressionante. Eu não sei se ele gera muita credibilidade. Mas no DataSUS, normalmente as mortes por overdose anuais, no país inteiro, no Brasil inteiro, giram em torno de 80 a 100 por ano. Não são 800, nem 80 mil. 80 no país inteiro. No país inteiro. 80 a 100 mortes por overdose. E aí tem também uma notificação um pouco maior, mas não muito diferente, de envenenamento por agente externo desconhecido, que também pode, né, em alguns casos, o médico lançar, né, isso na atestado de óbito, e esse dado entrar no DataSUS assim, para proteger, né, para preservar a vítima da overdose, a família, né, principalmente. Sim, mas pode ser médio, pode ser remédio, pode ser chumbinho. Pode, tudo isso. Sim. Então isso daí dá 400 óbitos no máximo por ano, né, somando esses dois dados do DataSUS. Né? Bom, eu não sei dizer exatamente qual a proporção dos homicídios no país está relacionado diretamente à guerra às drogas. Imagino que seja um número considerável. A gente está tratando hoje na casa de 50 mil homicídios por ano no país. Exatamente. Então, na verdade, o acidente automobilístico hoje, ele provoca muito mais mortes do que a própria overdose. Embora sem a correlação imediata, mas só para não perder o momento, e a overdose querida, desejada, o suicida. Tem esta estatística? O suicídio é em torno de 8 mil por ano, que entra na estatística como suicídio. 8 mil. Sim, mas de vários tipos. De vários tipos. Que pula da UERJ. Exatamente. Não divulga. Não, mas a não pode divulgar. Ingestão de droga. É porque os prédios públicos, né? Os prédios públicos são muito suscetíveis, todo mundo pode entrar e chegar até uma janela. Coisa que não é possível nos prédios privados. Mas você ficou com cuidados aí com esse dado tão insignificante. E é a mesma questão, Renato, que a gente também fica envergonhado de dizer que atos infracionais vinculados à violência atribuídos a adolescentes é tão pequeno, é tão ínfimo que dá vergonha de mencionar. E mesmo assim, o ódio social impulsiona as pessoas a pensar que a solução seria a redução da maioridade. Ou seja, é esse processo de exclusão social, né, de seletividade que impulsiona a população a ser enganada, que no Rio a gente só tem um jornal, só tem uma fonte de informação. E essa fonte de informação, embora eu escreva no melhor jornal do Rio de Janeiro, que é o Dia, e o desembargador Damasceno também, pelo menos esse jornal não induz a opinião pública a fazer a cabeça da maioria da opinião pública, mas a gente fica envergonhado de ver como as pessoas têm essa linguagem global, né? Eles falam com a linguagem do editorialista de O Globo. E os argumentos são os mesmos. Ontem, eu estava por acaso, né, passando, vendo o Jornal Nacional falando sobre o Lava Jato, e o camarada falava sobre várias outros sindicâncias, investigações, e botava a imagem do presidente Lula lá, que não tinha nada a ver com a história.
Era uma indução mesmo para a população ficar imaginando que o cara é o Lula, o cara é o Lula. Quer dizer, é um negócio tão vergonhoso que se eu fosse jornalista, aliás, eu sou jornalista, É bom lembrar. Se eu fosse jornalista daquela empresa, eu pedia meu boné, porque é uma vergonha lá. Mas olha aqui, tem uma pergunta do nosso aluno Fernando Arruda, muito interessante, Renato. Mediante a liberação do uso de drogas visando a redução da criminalidade, diante dos impostos que seriam aplicados, elevando os valores, iria de fato inibir a venda ilegal? E aí ele faz um paralelo. Assim como a pirataria de CDs opera ativamente no mercado paralelo? É liberação ou regulamentação que você defende, sim? Eu nunca uso a palavra liberar, né? Eu sempre uso o termo legalizar, porque legalizar é descriminalizar e regulamentar, né? A gente acha que o mercado precisa ser regulamentado, ainda mais o mercado de substâncias que são perigosas, né? Nosso movimento não parte do pressuposto de que as drogas têm que ser livres porque elas não têm que ser, porque elas não são perigosas. Ao contrário, parte do pressuposto de que elas, por serem perigosas, precisam ser regulamentadas. Para isso, elas não podem ser proibidas, né? Eu queria voltar nessa resposta a remeter à questão da hipocrisia e da fantasia. Nesse debate sobre as drogas, existe uma grande hipocrisia. Fala-se que as drogas são proibidas. Algumas drogas são proibidas, né? E nunca houve na história, no momento de proibir as drogas, uma avaliação, olha, essas substâncias aqui são mais perigosas, né? Então a maconha é mais perigosa do que a cerveja, então a cerveja pode ficar liberada, a maconha tem que ser proibida, né? Não foi dessa maneira que aconteceu. A criminalização de algumas drogas, ela está associada ao momento dos estados ocidentais em que havia, né, na maior parte deles, oficialmente, né, políticas eugenistas, né, em que se buscava, né, o embranquecimento da população, a melhoria da raça e etc. E essas políticas eugenistas levavam à criminalização de uma série de condutas dos grupos étnicos, né, que a sociedade queria se livrar, né? Então, até onde eu consegui descobrir até hoje, o primeiro lugar no mundo que proíbe a maconha é a cidade do Rio de Janeiro, a partir de uma postura municipal de 1830, que fala, né, no texto da lei, diz que é proibido aos escravos e outras pessoas o pito do pango. Depois, a primeira delegacia de polícia encarregada de reprimir o uso de maconha no Brasil, também na cidade do Rio de Janeiro, no início da República, na verdade era a Inspetoria de Tóxicos e Mistificações. Essa delegacia prendia o maconheiro, o sambista, o pai de santo, até o vendedor de angu, né, era preso, né, porque o angu não era proibido, mas a loja que se vendia angu, que era o zungu, era proibida, né? Então, se a gente for observar, a história da proibição do ópio nos Estados Unidos está associada à criminalização dos chineses, né? A história da lei seca nos Estados Unidos está associada à criminalização por parte de protestantes puritanos radicais dos irlandeses, italianos, católicos, beberrões que estavam migrando para os Estados Unidos. Então, essa política proibicionista, ela é herdeira de uma tecnologia de controle social ainda do século XIX, do início do século XX, né, que buscava a criminalização de grupos étnicos a partir da criminalização de traços culturais. Só que essa política de proibicionista, né, ela ganha um novo patamar a partir do governo do Richard Nixon nos Estados Unidos, né, que estabelece como prioridade do governo, né, dos Estados Unidos a chamada guerra às drogas, né, e ele coloca inclusive no patamar da militarização esse combate às drogas, né, como uma prioridade que o Reagan vai levar isso, internacional. O Reagan vai levar isso às últimas consequências, né? Então, isso é hipocrisia. A fantasia é a gente acreditar que é possível a humanidade sem drogas. Isso é uma fantasia, porque o uso de drogas, ele não é apenas ancestral na humanidade. O uso de drogas, ele faz parte da vida animal no nosso planeta. Macacos usam álcool,
Elefantes se embriagam na África comendo a fruta da marula. Só vê quero fazer propaganda, não vai me cobrar propaganda do licor. Mas o rótulo do licor são os elefantes africanos, porque é o hábito dos elefantes africanos comerem o licor de amarula para se embriagar até não conseguir ficar em pé. Todas as celebrações, todas as religiões têm algum tipo de droga. Sim. E as celebrações. O primeiro milagre que Cristo fez, depois vai cuidar de coisas menos importantes, ressuscitar morto. O primeiro milagre foi transformar água em droga, né? Pois é. O ouvinte, só para deixar no ar, que o ouvinte vai saber que lá em Chicago, a lei que proibia, né, a comercialização do álcool chamava-se proibição, prohibition. Era exatamente isso, era a proibição. Me surgiu uma ideia aqui, você mencionando esse fato histórico, né? O primeiro decreto a mencionar o proibicionismo foi um decreto municipal. Sim. E me surgiu uma ideia aqui. Por que você, edil da cidade do Rio de Janeiro, não propõe a revogação desse decreto? Seria um momento histórico e de discussão muito interessante. Aí, o que você acha dessa ideia? Eu tenho que olhar isso com cuidado, porque eu não sei se tem continuidade institucional entre aquela Câmara e a atual. Porque, na verdade, era a capital ali, né? A Câmara atual ela é considerada desde o final da ditadura só para cá, né? Eu queria só pegar um gancho aqui na pergunta do Ciro e trazer o nosso vereador para a vereança aqui. Porque, na verdade, esse debate todo foge do limite, né, constitucional da competência da Câmara Municipal. E nós vimos semana passada uma rede de TV, a Rede Bandeirantes, levando ao ar uma série de movimentos em vários municípios do Paraná, São Paulo, Santa Catarina, da população indo às câmaras municipais e exigindo a redução do subsídio do vereador. A Rede Globo passou ao largo disso, não falou nada. E hoje eu me pergunto qual é a função mesmo da Câmara dos Vereadores, de um vereador, hoje no mundo tão informatizado, tão globalizado, que as questões não se limitam só ao âmbito da cidade. O que a Câmara hoje pode fazer de relevante? Sendo que, para informação do nosso ouvinte, houve época em que o vereador não recebia. Exato. O que ele pode fazer, além de tentar ver por que o preço da passagem custa, né, o que custa, ainda que não consiga instalar a CPI, dada a maioria do governo na Câmara. O zoneamento urbano, tudo isso. O que o vereador pode fazer prático, sem dar nome à rua? A minha experiência com o vereador ela é de 3 anos, né? Estou entrando agora no 4º ano do mandato. E a minha experiência é muito dura, né? Porque, além das limitações, né, que poderia existir, eu ainda atuo numa Câmara Municipal como oposição, com o prefeito tendo uma maioria de 40 e 51. Né? Pra vocês terem uma ideia da limitação institucional disso, para eu apresentar uma emenda a qualquer projeto do governo ou de qualquer outro vereador, eu preciso de 17 assinaturas de colegas. Né? Então a gente não consegue emendar os projetos do governo. Então, às vezes, nosso trabalho lá é fazer as emendas, apresentar as emendas para a sociedade na medida do possível, né, através das nossas meios de internet, do boletim do mandato, etc. E denunciar, olha, tentamos apresentar essa emenda aqui. A gente não queria, né, mas tem uma grande limitação. Mas mesmo vendo essa limitação, eu fico imaginando que seria hoje da cidade do Rio de Janeiro se não houvesse o mínimo de resistência institucional. Porque o Estado de Direito na nossa cidade, ele foi esquecido. Né? A quantidade de atrocidade, de violações de direitos promovidos em nome da Copa do Mundo das Olimpíadas, nesse momento, né, que nós estamos falando aqui, tem pelo menos uma moradora na Vila Autódromo que ela está com a casa dela cercada por tapumes, como se ela estivesse dentro da área do Parque Olímpico, né? E ela não pode, ela precisa de um crachá para entrar na casa dela, ela não pode receber visitas, ela não pode receber os correios, ela não pode acessar a casa dela pelo caminho anterior de 300 metros. Ela precisa esclarecer, Renato, isso é decisão judicial? Não, a decisão judicial, no caso, tem sido para garantir as demolições, né? Eu acho que as decisões judiciais, elas estão cometendo um equívoco muito grande, porque além de elas estarem desconsiderando, né, que o governo do Estado, aquela área da Vila Autódromo era um terreno do Estado,
foi cedido pelo Estado àqueles moradores por 99 anos, né, pelo governador Leonel Brizola. A Câmara Municipal aprovou uma lei que considera a Vila Autódromo uma área de especial interesse social. Né? Então, eu acho que esses dois elementos, né, anulam o decreto de desapropriação do prefeito, porque não foi ouvido nem o ITERJ, não foram ouvidos os órgãos estaduais que fizeram aquela... Mas, além disso, né, existe um argumento central que está fazendo os juízes despacharem, que é um argumento absolutamente falacioso, de que a permanência daqueles moradores inviabiliza as Olimpíadas, inviabiliza o Parque Olímpico. Eu gostaria que, antes de proferir sentenças, os juízes dessem umas olhadas nos documentos, né, da Prefeitura, do Comitê Olímpico Internacional, que tratam do Parque Olímpico. O tempo todo, em todas as plantas, o Parque Olímpico aparece e a Vila Autódromo está ao lado do Parque Olímpico, fora das instalações das Olimpíadas. Então não tem justificativa, aquilo ali é um empreendimento da Carvalho Hosking, né? Porque o acordo ali é o seguinte, o governo, o poder público, né, paga em dinheiro pela construção do Parque Olímpico. Além de pagar uma grande quantia de dinheiro, ainda cedeu todo aquele terreno do Autódromo Jacarepaguá para as empreiteiras que estão fazendo o Parque Olímpico. Né? Depois das Olimpíadas, as empreiteiras boa parte daquelas construções são provisórias, vão ser desmontadas, e as empreiteiras vão ficar com aqueles terrenos com gabarito aumentado, também houve um aumento de gabarito, e vão ganhar bilhões, né, em cima daquilo. O Carlos Carvalho, que é o dono da Carvalho Hosking, ele deu entrevista para a BBC, que ele foi muito explícito, né? Ele disse que a Vila Autódromo não vai ficar porque eles são fedorentos, eles têm que se mudar. Um lugar daquele não foi feito para pobre, foi a expressão que ele usou. Pois é, vamos dar um pequeno intervalo e voltamos com a entrevista de hoje com o vereador Renato Cinco.